um tipo de medo diferente de todos os outros. Não é o medo do escuro, nem o medo de altura, nem aquele susto de um filme de terror que passa em segundos. É o medo que vem devagar. O medo que nasce quando você aprende algo sobre o mundo, sobre o corpo humano, sobre a história, sobre o universo, sobre a própria mente, e percebe que a realidade é muito mais estranha e muito mais perturbadora do que você imaginava quando acordou esta manhã. Este vídeo é sobre esse tipo de medo. Não vamos inventar histórias, não vamos especular. Vamos trazer fatos verificados, documentados, publicados em revistas científicas e registrados em arquivos históricos. Fatos que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Não porque sejam segredos, mas porque o mundo moderno tem uma tendência confortável de não mencionar certas coisas em voz alta. Cada capítulo deste vídeo traz uma curiosidade diferente. Algumas são sobre a ciência do corpo humano, outras sobre a história, outras sobre o universo, outras sobre a mente. Todas elas têm uma coisa em comum. Depois que você souber, não vai conseguir não saber. E algumas delas vão mudar a forma como você olha para coisas que achava completamente comuns. Você foi avisado. Mas provavelmente vai continuar assistindo de qualquer jeito. Porque esse é o outro lado do medo que vem do conhecimento. Ele é irresistível. Vamos começar com algo próximo, muito próximo, com o seu próprio corpo. A maioria das pessoas pensa na morte como um evento, um momento em que tudo para. O coração cessa, a respiração cessa, a consciência apaga. Mas o que acontece depois desse momento é um dos processos mais perturbadores e mais fascinantes que a biologia conhece. E começa muito mais rápido do que qualquer pessoa gosta de pensar. Nos primeiros minutos após a morte clínica, as células do corpo ainda estão vivas e sem o controle do sistema nervoso central e sem o fornecimento de oxigênio, elas começam a se comportar de formas que durante toda a vida estavam suprimidas. As células do pâncreas, que durante a vida produziam enzimas digestivas de forma controlada e as liberavam no intestino para digerir o alimento, começam a liberar essas mesmas enzimas para dentro do próprio pâncreas. O órgão começa a se digerir. Em seguida, as enzimas se espalham para os tecidos vizinhos. O processo tem um nome técnico, autólise, e ele começa dentro de poucos minutos após a morte. Mas a autólise é apenas o começo, porque ao mesmo tempo, os trilhões de bactérias que vivem dentro do corpo humano, especialmente no intestino, onde há mais bactérias do que células humanas no corpo inteiro, percebem que as defesas imunológicas que as mantinham contidas deixaram de funcionar e começam a se expandir, a atravessar as paredes intestinais, a colonizar tecidos que em vida eram territórios proibidos para elas. As bactérias não estão atacando o corpo, estão simplesmente fazendo o que bactérias fazem, crescendo onde há nutrientes disponíveis. E um corpo humano morto é, do ponto de vista bacteriano, um ambiente de riqueza extraordinária. A combinação da autólise com a ação bacteriana é o que chamamos de decomposição. E o que a ciência forense aprendeu nas últimas décadas sobre esse processo é simultaneamente fascinante e perturbador. Pesquisadores das chamadas fazendas de corpos, instalações científicas onde cadáveres humanos doados são estudados ao ar livre em diferentes condições, documentaram que o processo de decomposição é incrivelmente preciso em seu cronograma, que varia de forma previsível com a temperatura e a umidade, e que envolve uma sucessão de comunidades de insetos, micro-organismos e outros organismos que chegam ao corpo em ondas, cada um aproveitando o que o anterior deixou. Um corpo humano, ao se decompor, alimenta uma cadeia complexa de vida. A morte de uma pessoa cria condições para a proliferação de centenas de espécies. Há um aspecto desse processo que a maioria das pessoas nunca considera. Depois da morte, o cabelo e as unhas parecem continuar crescendo. Essa é uma das crenças populares mais disseminadas sobre a morte, presente em culturas do mundo inteiro, e é falsa. Mas a razão pela qual parece verdadeira é, por si só, perturbadora. O cabelo e as unhas não crescem após a morte. O que acontece é que a pele desidrata e se retrai, expondo mais do fio de cabelo e mais da base da unha. O que parece crescimento é encolhimento. O corpo encolhe ao redor do que já estava lá.
E essa ilusão, por alguma razão, perturba as pessoas mais profundamente do que a verdade perturbadora que a explica. Aqui está uma curiosidade que parece impossível até você entender a mecânica por trás dela. E então fica ainda mais perturbadora. Você é mais alto de manhã do que à noite. A diferença pode ser de até 2 centímetros, todo dia, sem exceção. E isso acontece por uma razão que tem a ver com o peso do próprio universo se exercendo sobre a sua espinha. A coluna vertebral humana é composta de vértebras, ossos empilhados um sobre o outro, separadas por discos intervertebrais. Esses discos são estruturas compostas por um anel fibroso externo e um núcleo gelatinoso interno que funciona como amortecedor entre as vértebras. Durante a noite, enquanto você dorme na horizontal, a gravidade não está comprimindo os discos. Eles absorvem fluido dos tecidos ao redor e se expandem levemente. Você acorda ligeiramente mais alto do que foi dormir. Ao longo do dia, enquanto você fica de pé, anda, senta, carrega seu próprio peso, a gravidade comprime progressivamente esses discos. O fluido é gradualmente expelido. Os discos ficam um pouco mais finos, e à noite você é um pouco mais baixo do que era de manhã. Mas aqui está a parte que perturba de verdade. Ao longo da vida, esse processo de compressão ganha sobre o processo de recuperação. À medida que as pessoas envelhecem, os discos intervertebrais perdem progressivamente a capacidade de se reidratar completamente durante a noite. A compressão acumulada de décadas resulta em uma redução permanente de estatura. Uma pessoa com 70 ou 80 anos pode ser 5 ou 6 centímetros mais baixa do que era aos 25. O peso da gravidade exercido sobre a coluna dia após dia durante décadas literalmente encolhe o ser humano. E há uma versão mais extrema disso que a NASA documentou com precisão. Astronautas que passam semanas em órbita, em ambiente de microgravidade, ficam significativamente mais altos, até 5 centímetros mais altos. Porque sem a gravidade comprimindo a coluna, os discos se expandem livremente. Quando retornam à Terra, relatam dores nas costas e na coluna enquanto o corpo se readapta à compressão gravitacional. O alívio do peso do mundo é literalmente sentido na espinha. A próxima vez que você se sentir sobrecarregado, lembre que a Terra está fisicamente te comprimindo, milímetro por milímetro, desde o momento em que você nasceu. E não vai parar. Esta curiosidade começa no espaço, e quanto mais você aprende sobre ela, mais estranha fica. Em 1994, radioastrônomos estudando a região central da Via Láctea detectaram sinais de micro-ondas vindos de uma nuvem molecular gigantesca localizada a aproximadamente 26 mil anos-luz da Terra, na direção do centro galáctico. A nuvem é chamada Sagitário B2. É uma das maiores nuvens moleculares conhecidas da galáxia, com uma massa equivalente a aproximadamente 3 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Ao analisar os espectros de emissão da nuvem, os astrônomos identificaram a presença de acetato de etila, o composto orgânico que dá o sabor e o aroma característicos do rum e de outras bebidas fermentadas, não em quantidades negligenciáveis, em quantidades astronômicas. Estima-se que a nuvem Sagitário B2 contém etanol suficiente para encher aproximadamente 360 trilhões de garrafas de cerveja. Um número que é tão grande que não tem referencial humano útil, mas o álcool é apenas um dos compostos orgânicos que os astrônomos encontraram em nuvens moleculares como essa. Nos anos seguintes, análises mais sofisticadas dos espectros de emissão de Sagitário B2 revelaram a presença de formiato de etila, o composto responsável pelo aroma e sabor de framboesa. A nuvem que cheira a rum também sabe a framboesa. Isso pode parecer uma curiosidade deliciosa e inofensiva, mas o que ela implica é algo que os astrônomos e os biólogos debatem com crescente intensidade. O espaço interestelar está cheio de compostos orgânicos complexos, não apenas álcoois e ésteres, mas aminoácidos, açúcares simples, bases nitrogenadas que são os blocos de construção do DNA. Esses compostos estão presentes em meteoritos, em cometas, em nuvens moleculares em toda a galáxia.
A química, que é a base da vida como conhecemos, não é uma exceção rara do universo, é onipresente. O que isso sugere sobre a probabilidade de vida em outros lugares do universo é uma questão que a ciência ainda não respondeu de forma definitiva. Mas é uma questão que ficou muito mais perturbadora quando ficou claro que os ingredientes estão em toda parte. O universo parece ter uma tendência química não metafórica a produzir as moléculas da vida onde quer que as condições físicas permitam. E o que isso significa para a solidão ou para a não solidão da humanidade no cosmos é uma das perguntas mais vertiginosas que a ciência levanta. Esta curiosidade envolve algo que você não pode ver, não pode tocar, e em certas frequências não pode nem ouvir, mas que pode, sob as condições certas, causar danos físicos sérios e experiências psicológicas profundamente perturbadoras. Infrassom é o nome dado às ondas sonoras com frequência abaixo de 20 Hz, abaixo do limiar de audição humana. Você não ouve infrassom, mas seu corpo o sente. E o que ele sente pode ir desde uma leve sensação de desconforto até terror puro, desorientação, náusea, visão turva e a sensação absolutamente convincente de estar sendo observado por uma presença que não existe. O pesquisador Vic Tandy, trabalhando em um laboratório em Coventry, na Inglaterra, na década de 90, notou que ele e seus colegas sentiam uma ansiedade inexplicável ao trabalhar em um certo setor do laboratório. Alguns relatavam ver formas periféricas, algo no canto do olho que desaparecia quando olhavam diretamente. O local tinha reputação de ser assombrado. Tandy, sendo um cientista, decidiu investigar. Descobriu que uma ventoinha de extração de ar no laboratório produzia infrassom a 18,9 Hz, muito próximo da frequência de ressonância do globo ocular humano. O infrassom fazia os olhos vibrarem levemente, produzindo distorções visuais periféricas. A sensação de presença, a ansiedade, as visões, tudo tinha uma origem física completamente mundana que produzia experiências que pareciam sobrenaturais. Mas o infrassom não é apenas um gerador de fantasmas acidentais. Em frequências e intensidades mais altas, pode causar danos físicos reais. Experimentos militares realizados nas décadas de 50 e 60 investigaram o uso de infrassom como arma, e o que descobriram foi suficientemente perturbador para que a maioria dos relatórios ainda esteja classificado. O que se sabe publicamente é que infrassom de alta intensidade pode causar desorientação severa, perda de equilíbrio, náusea incapacitante e, em intensidades extremas, danos a órgãos internos por cavitação. O mesmo processo pelo qual bolhas de pressão formadas em líquidos podem rasgar tecido biológico. Há uma hipótese, não confirmada, mas levada a sério por alguns pesquisadores, de que muitas experiências historicamente atribuídas a locais assombrados têm origem em infrassom produzido por ventos em determinadas configurações arquitetônicas, por maquinaria próxima, por falhas geológicas que liberam gás e vibração. Que as casas assombradas mais famosas da história podem ter sido ambientes ricos em infrassom que produziam experiências genuinamente aterrorizantes em quem os habitava, sem nenhuma necessidade de intervenção sobrenatural. O medo era real. O que o causava era apenas física. Esta curiosidade é diferente das outras. Não é sobre biologia ou física ou história. É sobre você. Especificamente sobre o fato de que a pessoa que você é neste momento, lendo ou ouvindo estas palavras, com os pensamentos que está tendo agora, com as memórias que tem neste instante, com a configuração específica de humor e de atenção e de estado físico que define o seu agora, essa pessoa nunca mais vai existir. Não é metáfora. É neurociência. O cérebro humano está em um estado de reorganização constante. Cada experiência que você tem, cada coisa que você aprende, cada emoção que sente, cada conversa que tem, altera fisicamente a estrutura do seu cérebro. As conexões entre neurônios, chamadas sinapses, se fortalecem ou se enfraquecem dependendo de quão frequentemente são usadas. Novas conexões são formadas, antigas são podadas. O processo é chamado de neuroplasticidade, e ele nunca para enquanto você está vivo. Isso significa que o cérebro que você tem agora é fisicamente diferente do cérebro que você tinha há 10 anos, há 1 ano, há 1 mês.
As mudanças são graduais, mas são reais e são permanentes. A pessoa que você era aos 15 anos não era apenas emocionalmente diferente de você. Era neurologicamente diferente. Tinha um cérebro literalmente diferente, com conexões diferentes, com padrões de ativação diferentes, com uma arquitetura que foi modificada por cada coisa que aconteceu desde então. E a versão de você que existe hoje, com todas as memórias que tem, com todos os hábitos que desenvolveu, com todas as cicatrizes emocionais e as alegrais acumuladas, essa versão está sendo modificada neste exato momento pela experiência de assistir a este vídeo. Quando você terminar, será neurologicamente diferente de quando começou, não de forma dramática, mas de forma real. A pergunta filosófica que isso levanta é uma das mais antigas e mais perturbadoras da filosofia. Se o seu cérebro, o substrato físico de tudo que você chama de eu, está em mudança constante, o que exatamente é o eu? Onde está a continuidade que faz você sentir que é a mesma pessoa que era há 20 anos, quando não há nenhuma estrutura física no seu corpo que seja literalmente a mesma? As células se renovam, o cérebro se reorganiza, as memórias se reconstroem cada vez que são acessadas. O que persiste? A neurociência não tem uma resposta satisfatória para essa pergunta. A filosofia debate há séculos, e enquanto o debate continua, essa versão específica de você que existe agora, está desaparecendo devagar, substituída por uma versão ligeiramente diferente, momento a momento, sem que ninguém note e sem que haja nada que possa ser feito a respeito. Se você já viu a série The Last of Us, você sabe o que é o Cordyceps. Mas o que a série não te contou é que o fungo zumbi não é ficção. Ele é real, e o que ele faz com seus hospedeiros é mais perturbador do que qualquer roteiro de ficção científica conseguiu retratar completamente. O gênero Ophiocordyceps inclui mais de 200 espécies de fungos parasitas que infectam insetos, principalmente formigas, mas também gafanhotos, mariposas e outros artrópodes. A espécie mais estudada, Ophiocordyceps unilateralis, infecta uma formiga específica, a Camponotus leonardi, nas florestas tropicais da Tailândia e de outros países do Sudeste Asiático. E o que esse fungo faz com a formiga infectada é um dos processos mais sofisticados e mais perturbadores que a biologia conhece. Quando os esporos do fungo entram no corpo da formiga, geralmente através da cutícula, o revestimento externo do exoesqueleto, o fungo começa a crescer dentro do corpo do inseto. Mas ao contrário de parasitas que simplesmente consomem o hospedeiro de dentro para fora, o Ophiocordyceps faz algo muito mais estranho. Ele manipula o comportamento da formiga com uma precisão que pesquisadores descrevem como cirúrgica. A formiga infectada, que normalmente passa sua vida inteira no alto do dossel das árvores, começa a descer. Ela abandona sua colônia, abandona suas rotas normais e caminha em direção ao solo da floresta. Lá, ela procura uma folha específica. Os pesquisadores descobriram que as formigas infectadas escolhem folhas a uma altura específica do solo, geralmente entre 20 e 25 centímetros, e em uma orientação específica em relação ao sol, e cravar suas mandíbulas na nervura central da folha em um abraço de morte que os músculos da formiga nunca vão soltar, mesmo depois que o inseto morre, porque o fungo assumiu o controle desses músculos. A formiga morre nessa posição. E então o fungo faz crescer um esporóforo, uma estrutura reprodutiva, a partir da cabeça da formiga morta, que cresce para cima e eventualmente libera esporos sobre o solo abaixo, onde outras formigas da colônia vão passar e ser infectadas. O fungo usou a formiga como veículo para chegar ao local perfeito de reprodução, e depois a usou como plataforma de lançamento para a próxima geração. O que os pesquisadores descobriram ao tentar entender como o fungo controla o comportamento da formiga é ainda mais perturbador do que o comportamento em si. O fungo não invade o cérebro da formiga. Os neurônios do inseto permanecem intactos durante o processo. Em vez disso, o fungo envolve os músculos individuais com filamentos e os controla diretamente sem passar pelo sistema nervoso. A formiga zumbi não tem seu cérebro sequestrado, ela tem seu corpo sequestrado, enquanto seu cérebro observa sem poder fazer nada.
Esta curiosidade exige que você abra a mente para uma escala de tempo que o cérebro humano simplesmente não foi construído para processar. E quando você conseguir, a sensação que fica é de uma vertigem que não passa completamente. A luz que você vê quando olha para o céu à noite não está vindo do presente. Está vindo do passado. A luz das estrelas mais próximas que você consegue ver a olho nu levou anos para chegar até seus olhos. A luz da nebulosa de Andrômeda, a galáxia mais próxima da Via Láctea visível a olho nu, levou 23 mil anos para chegar até você. Quando você olha para ela, está vendo como ela era 23 mil anos atrás, quando os primeiros membros do gênero Homo estavam dando seus primeiros passos na África. Isso significa que qualquer evento que tenha ocorrido em Andrômeda durante os últimos 23 mil anos, qualquer supernova, qualquer colisão, qualquer transformação, ainda não chegou à Terra. E não há como saber de onde estamos, o que está acontecendo lá agora. O agora em escalas cósmicas não existe como conceito prático, mas aqui está a parte verdadeiramente perturbadora. Os físicos que trabalham com a teoria da estabilidade do vácuo quântico identificaram uma possibilidade que não pode ser matematicamente descartada com as ferramentas que temos. O vácuo do universo, o estado de menor energia que permeia todo o espaço, pode não estar em seu estado mais estável. Pode estar em um estado meta-estável, estável o suficiente para ter persistido por 3.800 mil de anos, mas vulnerável a uma transição de fase que, se começasse em qualquer ponto do universo, se propagaria em todas as direções à velocidade da luz. Essa transição de fase, chamada pelos físicos de decaimento do vácuo, seria uma bolha de vácuo verdadeiramente estável expandindo-se à velocidade da luz. Tudo o que essa bolha tocasse seria destruído instantaneamente. As leis da física dentro dela sendo completamente diferentes das leis que governam a física que conhecemos. Não haveria aviso, não haveria como ver vir. A bolha se propagaria à velocidade da luz. E a luz é o mais rápido que qualquer informação pode viajar. O primeiro sinal da bolha chegando seria a própria bolha chegando. E aí tudo acabaria antes que qualquer neurônio no seu cérebro tivesse tempo de disparar. Os físicos são cuidadosos em ressaltar que não há evidências de que esse processo esteja ocorrendo. Mas também são honestos em dizer que não há como descartar matematicamente a possibilidade de que ele já tenha começado em algum ponto distante do universo, e que a frente de destruição esteja se expandindo em nossa direção agora, com a velocidade da luz, trazendo consigo um silêncio que nunca vai conseguir nos avisar que está chegando. Esta curiosidade é sobre algo que você faz agora mesmo, algo que você faz o tempo todo, algo que define quem você é, o que você escolhe, que direção sua vida toma. E a parte perturbadora é o seguinte: você faz isso antes de saber que está fazendo. Em 1983, o neurocientista Benjamin Libet realizou um experimento que ainda hoje é um dos mais citados e mais debatidos de toda a neurociência. O experimento era simples. Participantes sentavam diante de um relógio especial com um ponteiro que girava rapidamente e tinham uma tarefa igualmente simples. A qualquer momento que quisessem, deviam fletir o pulso. Deviam registrar a posição do ponteiro no momento em que sentiam a vontade de mover o pulso. Enquanto isso, eletrodos no couro cabeludo mediam a atividade elétrica do cérebro. O que Libet encontrou perturbou profundamente as suposições sobre livre-arbítrio que a maioria das pessoas carrega sem questionar. O cérebro mostrava um padrão de atividade elétrica específico, chamado potencial de prontidão, que antecedia o movimento do pulso. Isso era esperado. O que não era esperado era a temporalidade. O potencial de prontidão começava aproximadamente 550 milímetros antes do movimento, mas os participantes relatavam sentir a vontade de mover o pulso apenas cerca de 200 milímetros antes do movimento. O cérebro estava se preparando para a ação 350 milímetros antes que a pessoa consciente soubesse que ia agir. A interpretação mais radical desse resultado é que a decisão consciente não causa a ação. Que o cérebro já tomou a decisão antes que a consciência saiba. Que o que chamamos de livre-arbítrio, a sensação de que deliberamos e então agimos, é uma narrativa que a consciência conta depois do fato, não o processo que de fato gera a ação. Você não decide mover a mão e então move. Seu cérebro decide mover a mão,
E então a sua consciência recebe a notícia e sente como se tivesse decidido. O próprio Libet era cauteloso sobre essa interpretação extrema. Ele apontava que a consciência parece ter uma janela de tempo para vetar a ação mesmo depois que o processo foi iniciado, o que preservaria alguma forma de controle consciente. E pesquisas posteriores refinaram e complicaram seus resultados de várias formas. Mas o núcleo perturbador da descoberta permanece. Há um processo no seu cérebro que precede sua consciência desse processo. Há algo que decide antes do eu que você chama de você. Quem ou o que é esse algo que decide antes de você? A neurociência chama de processamento inconsciente. A filosofia chama de problema do livre-arbítrio. Algumas tradições espirituais chamariam de algo diferente. O nome que você dá não muda o fato. Você está chegando sempre um pouco atrasado às suas próprias decisões. Em 1997, hidrofones, microfones altamente sensíveis instalados no fundo do oceano pela Agência Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos para monitorar atividade sísmica e movimentos de submarinos, captaram algo, um som de baixíssima frequência, extraordinariamente intenso, captado simultaneamente por estações separadas por mais de 5.000 quilômetros de oceano. O som ficou conhecido como bloop. E durante anos, ele foi um dos maiores mistérios da oceanografia. As características do bloop eram perturbadoras por uma razão específica. Sua assinatura sonora, a forma como a frequência variava ao longo do tempo, o padrão de subida e queda, era consistente com a assinatura sonora de um ser biológico, não de uma fonte geológica como um terremoto ou uma erupção vulcânica submarina, de um animal. E para produzir um som daquela intensidade captado a 5.000 quilômetros de distância, o animal responsável teria que ser vastamente maior do que qualquer ser vivo conhecido, várias vezes maior do que a baleia azul, o maior animal que existe na Terra. A internet, que em 1997 já começava a existir de forma pública, descobriu o bloop e o transformou em fenômeno cultural. As especulações iam desde baleias desconhecidas de tamanho impossível até o Cthulhu de H.P. Lovecraft, que no universo ficcional do autor dormia exatamente nas profundezas do Oceano Pacífico, na região de onde o som havia vindo. Em 2012, a NOAA revisou sua análise com ferramentas mais sofisticadas e anunciou uma conclusão. O bloop era provavelmente causado por criosismo, o som produzido por grandes massas de gelo se fragmentando na Antártida. A assinatura sonora, quando analisada com mais detalhe, era consistente com esse processo geológico. A localização era compatível. O mistério, pelo menos na versão oficial, estava resolvido, mas nem todos os oceanógrafos aceitaram a conclusão completamente. A intensidade do som ainda é considerada incomum para criosismo. E há um fato que a conclusão oficial não apaga. Os oceanos da Terra cobrem mais de 70% da superfície do planeta. A maioria de seus abismos nunca foi explorada. Menos da superfície do Oceano Profundo foi mapeada com precisão do que a superfície de Marte. Se houvesse um ser vivo de tamanho extraordinário vivendo nas profundezas, há vastas regiões onde ele poderia existir completamente fora do nosso conhecimento. E o oceano é um lugar suficientemente estranho para que a ideia não seja tão absurda quanto parece. Chegamos ao final, e se você assistiu até aqui, você agora sabe que seu corpo começa a se decompor sozinho logo após a morte. Que a gravidade te encolhe todos os dias da sua vida. Que o espaço interestelar está impregnado com os ingredientes da vida e do rum. Que infrassom pode criar a experiência perfeita de uma assombração sem nenhum fantasma. Que você está desaparecendo e sendo substituído por uma versão ligeiramente diferente de você mesmo a cada momento. Que existe um fungo que transforma insetos em zumbis controlando seus músculos sem tocar em seus cérebros. Que o universo pode ter começado a se destruir sem que tenhamos como saber. Que você chega atrasado às suas próprias decisões. E que há sons no fundo do oceano que ainda não foram completamente explicados. Você pode estar se perguntando, por que saber tudo isso? O que ganho em saber que meu corpo me consume depois da morte? Ou que o universo pode acabar sem aviso? Qual é o benefício do medo que vem do conhecimento? A resposta que a história do pensamento humano sugere é esta. O desconhecido assusta mais do que o conhecido.
Não porque o conhecido seja sempre reconfortante, claramente não é, como este vídeo demonstrou, mas porque o ser humano que entende o mecanismo tem uma relação diferente com ele do que o ser humano que apenas o teme sem compreender. O fungo zumbi é perturbador, mas é perturbador de uma forma que você pode contemplar, que você pode colocar no seu modelo de como o mundo funciona, que você pode usar para entender algo sobre parasitismo, sobre evolução, sobre a complexidade da vida. O infrassom que cria fantasmas é assustador, mas é assustador de uma forma que te libera de ter medo do escuro de formas que não têm fundamento, porque agora você tem uma ferramenta para distinguir entre o que é física e o que seria sobrenatural. O universo que pode acabar sem aviso é vertiginoso, mas é vertiginoso de uma forma que torna este momento específico agora lendo ou ouvindo estas palavras, mais precioso do que seria se a permanência fosse garantida. As curiosidades mais assustadoras não são as que nos paralisam, são as que nos movem, as que nos lembram que o mundo é muito maior, muito mais estranho e muito mais extraordinário do que o conforto cotidiano nos deixa perceber. E que prestar atenção nessa estranheza, em vez de evitá-la, é uma das formas mais intensas de estar vivo. Obrigado por assistir até aqui. Deixe nos comentários qual das curiosidades deste vídeo te perturbou mais e qual você quer que exploremos com mais profundidade em um próximo vídeo. O universo tem curiosidades suficientes para muitas horas de perturbação produtiva.